Ainda consigo sentir o frio daquele metal. Não era um frio de temperatura, mas de morte iminente, de destino selado. Estava sentada no quarto que, por algumas semanas, tinha sido o meu refúgio e a minha prisão na Vila Santoro, algures nas colinas perto de Sintra. Ou seria Cascais? Sinceramente, depois de tudo, os detalhes geográficos tornaram-se um borrão. Só me lembro da sensação de estar a olhar para o João. Sim, João, o homem que salvei e que ironicamente se tornou o meu protetor e, de certa forma, o meu carrasco. E de sentir a crueldade silenciosa da sua palavra. Ele confessou: será executado amanhã, depois do conselho, pela minha mão. A frase ainda ecoa. Antônio, o primo dele, o tipo que me chamou corajosa e sorriu com os olhos, seria morto. E tudo porque eu, Anna Mitchell, uma simples instrutora de mergulho de Portland, tive a decência básica de não deixar alguém morrer no mar. O sal ainda me arranhava a pele daquele dia, ou pelo menos parecia. Há 3 semanas ou seriam 4. Perdi a conta aos dias. Lembro-me apenas que o sol estava a bater forte e o mar parecia uma manta azul infinita quando avistei a jangada à deriva. Não, não era uma jangada, era um veleiro. Um daqueles iates caríssimos que se vêem no Algarve, todos de fibra de vidro branca reluzente e cromados polidos, a refletir o sol da tarde. Mas aquele estava num ângulo estranho, quase beijando as rochas perto do Cabo da Roca, em Portugal. O casco rasgado como papel. As ondas empurravam-no ritmicamente contra a falésia com um som que me fazia querer encolher-me. O meu grupo de mergulho, 8 turistas, acho que alemães e holandeses, a tagarelar sobre os cardumes de peixe-donzela que tinham fotografado, acabava de explorar as grutas submarinas que tornavam aquela costa famosa. Eu estava a contar as cabeças, certificando-me de que todos tinham emergido em segurança, quando o Pedro, o meu capitão do barco, me agarrou pelo ombro e apontou. Ana, há alguém na água. No início pensei que fosse um pedaço de destroços do veleiro naufragado. Depois, vi o tecido escuro a mover-se de forma diferente do que as ondas o levariam, e o meu treino entrou em ação antes que o meu cérebro processasse completamente o que estava a ver. Comecei a nadar com força em direção à figura que flutuava, o coração a martelar-me as costelas. Ele estava de bruços, braços abertos, à deriva na corrente que o levaria para além das rochas, para mar aberto. Cheguei até ele em 30 segundos que pareceram 30 minutos, virando-o com uma eficiência praticada. O rosto estava pálido sob um bronzeado que falava de herança mediterrânea. Os lábios ligeiramente azulados, a água do mar a escorrer-lhe do nariz e da boca. Tinha uns 30 e poucos anos, calculava eu, com o tipo de estrutura óssea que os fotógrafos de moda provavelmente adorariam, e os primeiros cabelos grisalhos nas têmporas. Verifiquei a respiração. Nada. Verifiquei o pulso no pescoço. Ali estava, fraco, irregular, mas presente. Pedro, traz o barco aqui agora, gritei, já me posicionando para o rebocar de volta. O homem era puro músculo sob a camisa de linho encharcada, tornando mais difícil do que o habitual manter a cabeça dele acima da água, enquanto eu nadava de lado em direção ao meu barco de mergulho. Os turistas tinham se calado, a sua excitação de férias substituída pelo desconforto universal de assistir à emergência de outra pessoa. Pedro trouxe o barco para junto de nós em minutos. Juntos, içamos o homem inconsciente para bordo, deitando-o no convés. A água jorrou-lhe da boca enquanto o virávamos de lado. Então, tossiu, um som violento, nauseante, que espalhou mais água do mar pelo convés, e os olhos dele abriram-se. Eram olhos notáveis, mesmo em situação de perigo. Castanho escuro, quase pretos, com uma intensidade que sugeria que estava habituado a ler as pessoas de forma rápida e precisa. Aqueles olhos fixaram-se em mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não gratidão, não medo, mas algo mais próximo de cálculo.
como se estivesse a avaliar imediatamente se eu era uma ameaça ou um trunfo. Está seguro, disse-lhe em inglês. Depois repeti no meu italiano medíocre. Estou seguro, tossiu de novo, o corpo inteiro a tremer com o esforço. Quando falou, o seu inglês era perfeito, com um sotaque britânico que sugeria uma educação dispendiosa. O meu barco, o leme falhou, o leme foi cortado. Aquela declaração deveria ter me confundido. Em vez disso, fez-me sentir um arrepio na espinha. Não partiu ou avariou, mas cortado. Era uma escolha de palavra específica, implicando uma ação deliberada em vez de uma falha mecânica. Vamos levá-lo para a terra primeiro, disse, embrulhando uma toalha à volta dos seus ombros. Depois, preocupamo-nos com o que aconteceu ao seu barco. Mas ele agarrou-me o pulso com uma força surpreendente para alguém que quase se afogara. O seu aperto não era doloroso, mas insistente. Não percebes? Alguém fez isto de propósito. Alguém queria que eu... Ele parou, parecendo perceber o quão paranoico soava para uma estranha que acabara de lhe salvar a vida. Olhei para o Pedro, que já irradiava o desconforto particular que os portugueses, especialmente os das zonas costeiras, sentem quando as conversas se aproximam de certos tópicos. Nos meus 3 meses a ensinar mergulho em Sesimbra, tinha aprendido que os locais tinham instintos apurados sobre quando fazer perguntas e quando desenvolver de repente uma audição seletiva. "Qual é o seu nome?" perguntei ao homem, tirando-lhe delicadamente a mão do meu pulso. "João", disse ele após uma breve hesitação. "João Santoro." O nome não me dizia nada, mas vi a expressão do Pedro mudar. Um subtil encolher de olhos que confirmou a minha crescente suspeita de que acabara de tirar alguém importante da água. Não importante como celebridade, mas outra coisa qualquer. "Sou Anna Mitchell. Eu faço estes passeios de mergulho. Vamos levá-lo de volta a Sesimbra, para ser visto por um médico." Nada de médicos. A voz dele era firme, apesar do estado encharcado. "Nem polícia, por favor." Ora, eu devia ter feito mais perguntas. Devia ter insistido em cuidados médicos adequados e relatórios oficiais. Mas algo na sinceridade desesperada dos seus olhos e na forma como o Pedro estava a evitar cuidadosamente o meu olhar, fez-me acenar com a cabeça. O regresso ao porto foi tenso. Os meus turistas aglomeraram-se na outra ponta do barco, sussurrando em alemão e holandês. O João sentou-se embrulhado em toalhas, a observar a costa a aproximar-se com uma expressão que variava entre alívio e o que eu só podia descrever como fúria fria. Dei por mim a estudá-lo quando ele não estava a ver. A forma como a mandíbula dele se contraía e relaxava, a respiração controlada que usava para se acalmar. O relógio caro ainda no pulso, que provavelmente valia mais do que eu ganhava em 6 meses. Quando chegamos à marina, ele levantou-se com apenas um ligeiro balanço. "Preciso de fazer umas chamadas. Onde posso contactá-la se precisar de a agradecer devidamente?" Tirei um dos meus cartões de visita à prova de água, algo que mandei fazer quando comecei a trabalhar como instrutora de mergulho freelancer. "Estou aqui até o fim da época, mais 3 semanas." Ele estudou o cartão como se contivesse mensagens encriptadas. "Anna Mitchell, Porto, Portugal. Estás longe de casa." "Você também, calculo", respondi. "Esse sotaque não é daqui da costa." Um fantasma de sorriso atravessou o rosto dele. "O meu pai mandou-me para a escola em Inglaterra. Achava que me daria polimento. Deu-me, sobretudo, uma preferência por chá em vez de café, o que o desiludiu muito." Foi uma coisa tão normal de dizer, tão inesperadamente humana depois da tensão do resgate, que me fez rir. O som pareceu surpreender-nos a ambos. O João guardou o meu cartão no bolso. "Obrigada, Anna Mitchell, do Porto. Salvou-me a vida hoje. Isso cria uma dívida que levo muito a sério." Havia algo de formal, quase ritualístico na forma como ele disse aquilo, como se estivesse a fazer um voto em vez de expressar gratidão. Antes que eu pudesse responder, um táxi parou à entrada da marina.
Coincidência, timing perfeito. Ou talvez não coincidência nenhuma. Vai ficar bem? Perguntei. Fico agora, disse ele. Depois, quase como um pensamento tardio. Faça-me um favor. Não mencione isto a ninguém, nem os detalhes. Diga apenas que tirou um turista da água. Nada mais. Por quê? Ele olhou-me nos olhos diretamente. Porque se as pessoas que sabotaram o meu barco souberem que sobrevivi e que alguém testemunhou o que aconteceu, podem vir à procura dessa testemunha. E prefiro que a sua vida não esteja em perigo porque fez a coisa decente e salvou a minha. Senti a boca seca. João, em que é que me acabei de meter exatamente? Em nada, se ambos tivermos sorte e formos discretos. Ele entrou no táxi e depois inclinou-se para a janela. Siga com a sua vida normal, Ana. Ensine os seus turistas a mergulhar, coma boa comida, aproveite Sesimbra e, por favor, esqueça que alguma vez me conheceu. O táxi arrancou, deixando-me de pé na doca com o sal a secar-me na pele e uma sensação crescente de que esquecer João Santoro seria significativamente mais difícil do que ele sugeria. O Pedro apareceu ao meu lado. Ana, aquele homem não... Interrompi-o. Não quero saber. O que quer que me vá dizer, fico mais feliz sem saber. Mas o Pedro abanou a cabeça. Devia saber. Assim podes ter cuidado. João Santoro não é um homem que tem acidentes. Se alguém lhe cortou o leme, foi uma tentativa de assassinato. E se eles descobrirem que o tiraste da água, podem perguntar-se o que ele te disse enquanto estava vulnerável. Ele não me disse nada, apenas que o leme falhou. Não importa o que ele realmente te disse, importa o que eles pensam que ele pode ter te dito. Olhei para o meu capitão do barco, este siciliano, sesimbraiano de 60 anos, que tinha sido apenas gentil e profissional durante 3 meses e vi medo genuíno nos seus olhos. O que está a dizer, Pedro? Estou a dizer para voltares para o teu apartamento, fazeres as malas e apanhares um avião para o porto esta noite. Não esperes pelo fim da época. Limita-te a ir. Mas eu não fui. Talvez fosse teimosia ou o fato de já ter comprado o meu bilhete de regresso para dali a 3 semanas e não poder pagar para o mudar. Talvez fosse a ingênua presunção americana de que os perigos dos filmes não acontecem a instrutores de mergulho que pagam os seus impostos e evitam problemas. Ou talvez, se for honesta comigo mesma, fosse porque os olhos escuros de João Santoro tinham algo que me fez querer entender que tipo de vida exigia alguém que navegava sozinho para pensar, cujos inimigos sabotariam um barco em plena luz do dia, que falava de dívidas e discrição como se fossem conceitos sagrados. Voltei para o meu pequeno apartamento alugado na parte antiga de Sesimbra. Tirei o sal do cabelo no duche e vesti roupas limpas. Fiz massa com os tomates e manjericão da horta da minha senhoria. Tentei ler um livro na minha esplanada com vista para o Atlântico, mas dei por mim a reler o mesmo parágrafo 5 vezes. Quando finalmente adormeci, sonhei com águas escuras e barcos a afundar, com relógios caros a brilhar nas profundezas, com olhos que avaliavam e calculavam mesmo enquanto a morte se aproximava. Não fazia ideia que 24 horas depois, tudo o que o Pedro me tinha avisado se tornaria realidade na forma de 6 SUVs pretos e homens que me olhavam como se eu fosse um problema que exigia uma solução permanente. A manhã seguinte começou como qualquer outra. Acordei ao amanhecer com o som dos barcos de pesca a sair do porto, os seus motores um ronco familiar que se tinha tornado o meu despertador. Fiz café forte no meu pequeno fogão, tostei o pão de ontem e tomei o pequeno almoço na minha esplanada enquanto lia as notícias locais no telemóvel. Havia um pequeno artigo sobre um acidente de veleiro perto do Cabo da Roca. Turistas provavelmente arrastados para o mar, busca suspensa, presumidos afogados. Nenhuma menção a um resgate, nenhuma menção a João Santoro pelo nome.
Perguntei-me se ele teria feito as chamadas que mencionara. Perguntei-me se estaria seguro, onde quer que tivesse ido. O meu primeiro passeio do dia foi fácil. Uma família de Braga com 2 adolescentes que já tinham feito algum mergulho antes. Passamos a manhã a explorar um recife pouco profundo, apontando polvos escondidos em fendas e moreias que pareciam ameaçadoras, mas geralmente deixavam os humanos em paz. Os adolescentes estavam entusiasmados, os pais relaxados, e eu senti-me a voltar ao ritmo confortável do meu trabalho. Era fácil convencer-me de que o dia anterior tinha sido uma aberração, um momento estranho que se transformaria numa anedota que contaria em jantares daqui a uns anos. Uma vez em Portugal, tirei este tipo intenso da água, e ele agiu como se estivesse num filme de máfia. As pessoas ririam, serviriam mais vinho e a conversa avançaria. Eu não fazia ideia de que estava a ser observada. O segundo passeio foi cancelado. Os clientes tinham tido uma intoxicação alimentar por marisco estragado, segundo o Pedro, o que era infelizmente comum o suficiente para que eu não pensasse muito nisso. Passei a tarde a fazer manutenção de equipamentos, a verificar reguladores e a testar as pressões dos tanques. Trabalho aborrecido, mas necessário, que deixava a minha mente vaguear. Continuei a pensar no que o João dissera. Isso cria uma dívida que levo muito a sério. Havia peso naquelas palavras, uma formalidade que parecia importada de outra era. Como se estivesse a operar sob regras que eu não entendia, a jogar um jogo onde a honra e a obrigação tinham consequências reais. Perto das 4 da tarde, decidi ir ao supermercado. O meu frigorífico estava desanimadoramente vazio e eu queria fazer um jantar decente. As ruas estreitas de Sesimbra estavam cheias de turistas, todos a mover-se devagar no calor, a entrar em lojas para gelato ou licor de amêndoa. Adorava aquela hora do dia. A luz dourada a pintar os edifícios medievais. O cheiro a pão a cozer das padarias da esquina. Os velhotes a jogar cartas à sombra. Não reparei no SUV preto estacionado em frente ao meu prédio. Comprei tomates, mozzarella fresca, manjericão, uma garrafa de vinho. A mulher no mercado já me conhecia, sempre a tentar praticar o seu inglês, enquanto eu massacrava o italiano em troca. Rimos da minha pronúncia, e ela atirou mais alguns pêssegos porque eu estava magra demais. Demasiado magra. Quando voltei para o meu prédio, com os braços cheios de compras, ainda não os vi. Só quando cheguei à minha porta e ouvi os motores. 6 SUVs pretos a aparecerem de diferentes direções, como se tivessem sido coordenados, parando em frente ao meu prédio simultaneamente. A rua estreita, de repente, parecia impossivelmente pequena. Os turistas dispersaram, sentindo problemas com aquele instinto animal que os humanos têm para o perigo. As cortinas da minha senhoria estremeceram no primeiro andar, depois fecharam-se rapidamente. Homens de fatos escuros emergiram dos veículos, sem correr, mas a mover-se com propósito. Contei pelo menos 12, talvez mais. E então, do SUV da frente, João Santoro saiu. Ele não parecia nada com o homem encharcado e desesperado que eu tinha tirado do Atlântico 24 horas antes. A sua camisa estava impecável e, o cabelo perfeitamente penteado. A sua postura irradiava uma autoridade controlada. Mas os seus olhos, aqueles olhos escuros e calculistas, continham algo que poderia ter sido arrependimento enquanto se fixavam em mim. Ana, disse ele, a sua voz clara apesar da distância entre nós. Preciso que mantenha a calma e venha comigo. Não está com problemas, mas está em perigo, e posso explicar tudo assim que estivermos num local seguro. As compras escorregaram dos meus braços. Os tomates rolaram pelas calçadas. A garrafa de vinho partiu-se, o líquido vermelho a espalhar-se como sangue. O que é isto? A minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. O que está a acontecer?
Um dos homens de fato, mais velho, com cabelo prateado e uma expressão que sugeria que tinha visto e feito coisas terríveis, moveu-se na minha direção. João ergueu uma mão, parando-o. Disse para seres discreto, disse João ao homem, embora os olhos dele nunca me tivessem abandonado. Isto parece um sequestro, Pedro. É um sequestro, disse eu. É exatamente o que parece. É custódia protetora, respondeu João. Há uma diferença. Embora eu perceba que seja difícil apreciar essa distinção da sua perspectiva atual. Uma janela abriu-se acima de nós. Alguém gritou em português. Algo sobre chamar a polícia. Um dos homens de fato olhou para cima e disse algo de volta, baixinho, calmamente, e a janela bateu de imediato. Ana! João deu um passo mais perto. Ontem, quando te disse para esqueceres que nos conhecemos, era a sério, mas alguém tirou uma fotografia tua durante o resgate. A minha gente descobriu-a esta manhã. Já está a circular entre certas partes interessadas e estão a tentar identificar-te. Partes? Repeti a palavra como se isso pudesse fazer mais sentido. Que partes? As pessoas que sabotaram o meu barco pensam que posso ter te dito algo durante o resgate, algo valioso o suficiente para o extrair de ti, de uma forma ou de outra. A rua pareceu inclinar-se. Agarre-me ao batente da porta para me apoiar. Mas tu não me disseste nada. Eu sei. Tu sabes. Eles não sabem. E no momento em que descobrirem que és genuinamente ignorante de algo útil, já terias... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Comprometida de forma irreversível. Isto é insano. Isto é absolutamente insano. Sou cidadã portuguesa. Vou ligar para a minha embaixada. E estarás morta em 48 horas, disse o homem de cabelo prateado, Pedro, secamente. A embaixada de Lisboa não te pode proteger do que está para vir. Eles podem apresentar documentos depois de encontrarem o teu corpo, mas isso não é particularmente útil para ti. Os meus joelhos cederam. Agarre-me à parede, respirando com dificuldade, a minha mente a correr por opções impossíveis. Fugir. Para onde? Lutar contra 12 homens armados? Gritar. As janelas estavam todas fechadas agora. Todos a esconderem-se. Ninguém disposto a envolver-se nisto que quer que fosse. João atravessou a distância restante entre nós. De perto pude ver a tensão na sua mandíbula. A preocupação cuidadosamente controlada nos seus olhos. Lamento sinceramente por isto. Mas tu salvaste a minha vida ontem. E eu não me esqueço de dívidas, o que significa que não te vou deixar aos lobos que te querem usar contra mim. Então, tens duas escolhas. Vir comigo voluntariamente e deixar-me proteger-te até que esta situação seja resolvida, ou os meus homens levam-te para o carro, o que é desagradável para todos, mas chega ao mesmo destino. Que escolha, murmurei, mais do que a maioria das pessoas tem em circunstâncias semelhantes, murmurou Pedro. Olhei do João para os SUVs, para as janelas fechadas dos meus vizinhos que não me olhariam nos olhos. Pensei no aviso do Pedro de ontem. Se eles descobrirem que o tiraste da água, podem perguntar-se o que ele te disse. Pensei no pequeno artigo nas notícias naquela manhã que reportava João Santoro como presumido morto. Se os seus inimigos pensavam que ele tinha afogado, por que é que ainda estavam à procura de testemunhas? A não ser que não saibam que sobreviveste, disse eu de repente. É por isso que o artigo disse presumido afogado. Estás a deixá-los pensar que morreste. A expressão do João cintilou com algo como aprovação. Esperta, sim, o que me dá tempo para investigar quem autorizou o meu assassinato. Mas a fotografia tua a tirar-me da água complica essa estratégia. Prova que sobrevivi o tempo suficiente para ser resgatado, o que significa que vão presumir que sobrevivi, ponto final. E agora querem saber o que eu posso ter dito à bela instrutora de mergulho portuguesa que me salvou. Não sou bela.
Estou bronzeada e geralmente coberta de água salgada. Isso não é realmente o ponto agora. Ele tinha razão, mas focar em detalhes irrelevantes era a única forma do meu cérebro processar o que estava a acontecer. Uma parte de mim ainda estava convencida de que aquilo era uma partida elaborada, que alguém gritaria surpresa e todos riríamos do mal-entendido. Mas o peso da pistola que agora via sob o casaco do Pedro sugeria que aquilo era terrivelmente, perigosamente real. Se eu for contigo, disse lentamente, o que acontece? Para onde vamos? Por quanto tempo? Para a propriedade da minha família perto de Sintra. É segura, defensável e suficientemente longe de Sesimbra para que o teu súbito desaparecimento não seja imediatamente ligado a mim. A duração depende de quão rapidamente eu consiga identificar e lidar com as pessoas que tentaram matar-me. Dias, possivelmente semanas. E depois, voltas para o porto ou para onde quiseres ir, com dinheiro suficiente para compensar a interrupção da tua vida e a garantia de que ninguém mais te incomodará por causa disto. Era surreal negociar os termos do meu próprio sequestro, custódia protetora, o que quer que fosse, como se fosse um acordo comercial. Mas algo na forma de ser do João sugeria que ele falava a sério, que o seu sentido de obrigação era genuíno, mesmo que os seus métodos fossem aterrorizantes. O teu apartamento será seguro, continuou ele. A tua senhoria será compensada por qualquer preocupação. O Pedro será informado de que tiveste uma emergência familiar e regressaste a Portugal. O teu equipamento de mergulho será embalado e armazenado. Da perspectiva do mundo exterior, simplesmente partiste mais cedo. Sem mistérios, sem investigações, exceto o mistério do que me aconteceu a mim. Estarás viva para ser misteriosa. Isso é melhor do que a alternativa. Fechei os olhos tentando pensar por entre o pânico. Cada instinto gritava para não entrar num carro com homens estranhos, por mais caros que fossem os seus fatos ou sinceras as suas promessas. Mas cada osso prático do meu corpo reconheceu que João tinha razão. Eu estava presa por algo que não compreendia totalmente, e as minhas opções tinham se resumido a aceitar a sua proteção ou a esperar que quem me quisesse fazer mal falhasse de alguma forma o seu alvo. Quando abri os olhos, João observava-me com uma expressão que poderia ter sido simpatia. Sei que isto é injusto, disse ele baixinho. Fizeste uma boa ação ontem e agora estás a pagar um preço pela decência humana básica. Odeio isso, mas não posso mudar, apenas mitigar. Por favor, Ana, deixa-me manter-te segura. Talvez fosse a exaustão na sua voz. Talvez fosse o reconhecimento de que ele parecia tão frustrado com esta situação quanto eu. Talvez fosse apenas a total ausência de melhores opções. Está bem, ouvi-me dizer, mas quero fazer uma mala e quero ligar a minha irmã e dizer-lhe que estou bem. Fazer a mala sob supervisão, sem chamada telefônica até estarmos seguros, replicou Pedro de imediato, mas João abanou a cabeça. Deixa-a fazer a mala, dá-lhe 15 minutos, sem chamada telefônica ainda, mas prometo que poderás contactar a tua família assim que estivermos na propriedade. Não sou um monstro, Pedro. És demasiado mole, resmungou o homem mais velho, mas gesticulou para que 2 dos homens de fato me seguissem para dentro. As minhas mãos tremiam enquanto destrancava a porta do meu apartamento. Os homens ficaram à porta, a observar, mas sem entrar, o que eu apreciei, embora toda a situação fosse absurda. Agarrei na minha mala e comecei a atirar roupas, produtos de higiene pessoal, o meu computador portátil, carregadores, tudo o que parecia essencial para uma estadia indefinida no que eu chamava mentalmente de prisão domiciliária com vista. A viagem até Sintra demorou quase 3 horas pela autoestrada costeira de Portugal. Eu sentei-me no assistivo do meio, entre o João e o Pedro, a observar o Atlântico a passar pelas janelas fumadas. O comboio moveu-se suavemente, profissionalmente, como se aquilo fosse rotina para todos,
exceto para mim. O meu coração parou gradualmente de martelar, substituído por um entorpecimento surreal pontuado por momentos de clareza, quando me lembrava de que aquilo estava realmente a acontecer, e não era um sonho febril provocado por marisco estragado. João passou a maior parte da viagem ao telemóvel, a falar num português rápido, demasiado veloz e idiomático para as minhas habilidades básicas de língua. Apanhei fragmentos, nomes que não reconhecia, questões de tour, não, não turismo, de território, e ocasionalmente a voz dele baixava para algo que soava distintamente ameaçador. Ao seu lado, Pedro trabalhava num computador portátil, os seus dedos gastos a voar pelo teclado com surpreendente velocidade. "Posso fazer perguntas?" disse eu finalmente, quebrando o silêncio. João baixou o telemóvel. "Claro. Quem é você realmente?" Ele considerou a sua resposta cuidadosamente. "A minha família tem interesses comerciais em Portugal e em todo o sul do país, alguns legítimos, outros a operar em áreas cinzentas. Fornecemos serviços, mantemos a ordem em certas comunidades e, sim, ocasionalmente, impomos o nosso próprio sistema de justiça quando o legal se mostra inadequado." "É máfia. Essa palavra carrega muita bagagem de Hollywood", disse ele suavemente. "Mas, essencialmente, sim, a minha família faz parte da estrutura de governação alternativa de Portugal há 5 gerações." Foi a calma com que ele o disse que tornou a coisa real. Sem dramatismo, sem glorificação, apenas uma explicação factual, como se estivesse a descrever o negócio de contabilidade da família. "E alguém da sua família tentou matá-lo. Alguém suficientemente próximo para sabotar o meu barco e saber que eu estaria a navegar sozinho ontem à tarde, o que reduz consideravelmente as possibilidades, mas ainda deixa múltiplos suspeitos. Os negócios de família podem ser complicados quando a sucessão e o território estão envolvidos." Olhei para ele. Parece muito calmo em relação a alguém tentar assassiná-lo. Um sorriso sombrio atravessou-lhe o rosto. Tive 24 horas para ultrapassar o choque e passar para a emoção muito mais produtiva de fúria controlada. Neste momento, estou a recolher informações, a fortalecer os meus recursos e a determinar exatamente quem me traiu antes de responder. A paciência é essencial nessas situações. Já aconteceu isto antes? Tentativas de assassinato à minha vida, 3 vezes, embora nunca tão perto de ter sucesso. O mar foi realmente inteligente. Mais difícil de provar que não foi um acidente. E se tu não tivesses lá estado, eu ter-me-ia afogado ou sido arrastado para longe o suficiente para que a recuperação fosse improvável. Quem o planeou percebeu que corpos levantam questões, enquanto desaparecimentos no mar podem ser descartados como acidentes trágicos. A forma casual como ele discutiu as suas próprias tentativas de assassinato fez o meu estômago embrulhar. Isto é loucura. As pessoas normais não vivem assim. "Normal é um conceito relativo", interjetou Pedro. "O que é normal para um instrutor de mergulho no porto parece louco para um pastor na Mongólia. O que é normal para nós parece louco para si. Não torna nenhuma perspectiva mais válida." João lançou ao seu companheiro um olhar que poderia ter sido divertido. O Pedro gosta de se considerar um filósofo. Pedro sobreviveu 40 anos nesta vida por entender que a perspectiva é tudo, retrucou o homem mais velho. A rapariga não está errada em ter medo, mas o medo sem compreensão é apenas pânico. Melhor que ela saiba com o que está a lidar. Caímos em silêncio novamente. Observei a paisagem mudar enquanto subíamos as colinas. Oliveiras a darem lugar a vinhas, pequenas aldeias empoleiradas em cristas, como se tivessem crescido da própria pedra. O sol do fim da tarde pintava tudo de dourado e âmbar, tão bonito que quase me esqueci que estava a ser sequestrada por criminosos que discutiam tentativas de assassinato como contratempos de negócios. A propriedade Santoro apareceu de repente quando dobramos uma curva.
Um complexo de vila extenso, rodeado por muros altos, se prestes a erguerem-se como sentinelas ao longo do perímetro. A arquitetura era a clássica portuguesa. Pedra cor-de-mel, telhas de terracota, janelas em arco que provavelmente datavam de séculos, bela e fortaleza-like em simultâneo. Os portões abriram-se suavemente enquanto o nosso comboio se aproximava. Conduzimos por jardins bem cuidados em direção à casa principal, passando por fontes e estatuetas que sugeriam gerações de riqueza. Membros da equipa apareceram nos degraus da frente. Uma mulher mais velha, de avental. Vários homens mais jovens com roupas casuais, mas claramente caras. Um homem magro de óculos a transportar um tablet como se fosse um texto sagrado. João ajudou-me a sair do SUV com surpreendente cortesia. Bem-vinda à Vila Santoro. Este tem sido o assento da minha família há mais de 200 anos. Estará segura aqui enquanto resolvemos esta confusão. A mulher mais velha, a sua governanta, presumi, desceu os degraus e imediatamente começou a falar em português, examinando João da cabeça aos pés, verificando se tinha ferimentos pelos seus gestos. Ele submeteu-se à inspeção dela com a paciência de alguém que já passara por aquela rotina muitas vezes, respondendo às suas perguntas enquanto ela ora o repreendia, ora o acarinhava. Maria basicamente criou-me depois da morte da minha mãe, explicou João quando a mulher fez uma pausa para respirar. Ela está convencida de que ainda tenho 12 anos e sou incapaz de cuidar de mim mesmo. A Maria voltou a sua atenção para mim, os seus olhos aguçados a avaliar-me. Ela disse algo em português que fez João rir. Ela quer saber se és a minha namorada ou mais uma das minhas complicações, traduziu ele. Disse-lhe que és a mulher que me salvou a vida e agora está sob a minha proteção. Ela diz que isso te torna família pelas regras antigas, o que significa que também és responsabilidade dela. Ora, antes que eu pudesse responder, a Maria pegou nas minhas mãos, mãos ásperas e quentes, que claramente tinham feito décadas de trabalho, e disse mais alguma coisa. Ela diz bem-vinda à nossa casa e lamenta que tenha sido arrastada para os nossos problemas. Também estás magra demais e vai resolver isso imediatamente. Apesar de tudo, senti as lágrimas a picar-me os olhos. Havia algo na genuína calorosa saudação da Maria. A normalidade de um carinho maternal que quebrou o meu entorpecimento emocional. Obrigada, consegui dizer em português. Muito gentil. A Maria sorriu e deu-me umas palmadas na bochecha. Depois deu ordens aos funcionários mais jovens que se apressaram a pegar na minha bagagem. Vou mostrar-te o teu quarto, disse João. Depois jantamos e explico-te tudo o que puder sobre a situação e o que se segue. Imagino que tenhas mais perguntas, cerca de 1000. Eu acenei. Responderei o que puder. Algumas coisas não posso partilhar para tua própria segurança. Quanto menos souberes sobre certos aspectos dos nossos negócios, melhor. Ele levou-me pelo interior da vila. Tudo pisos de mármore e tetos afrescados, móveis antigos que provavelmente pertenciam a museus, retratos de família que abrangiam gerações. Subimos uma escadaria imponente para o segundo andar, por um corredor ladeado por mais arte do que eu vira fora de galerias, parando numa porta perto do fim. Este era o quarto da minha irmã antes de se casar e se mudar para Lisboa, disse João abrindo a porta. Tem casa de banho própria e as janelas dão para o jardim em vez da entrada, por isso é silencioso. Sinta-se confortável. A Maria trará algumas roupas se precisar de algo que não embalou. O jantar é às 8, daqui a umas 2 horas. O quarto era lindo. Tetos altos, uma cama de dossel com lençóis que provavelmente custavam mais do que a minha renda mensal. Uma secretária perto de janelas que davam para jardins em terraço. Uma porta que levava a uma casa de banho com uma banheira grande o suficiente para nadar. Isto é... Procurei as palavras.
Isto é muito bom. Obrigada. João demorou-se na porta. Ana, sei que nada disto é o que querias ou esperavas, mas dou-te a minha palavra pessoal, de que estarás segura aqui. Ninguém te fará mal enquanto estiveres sob a minha proteção. Isso não é uma promessa vazia. É um laço que tem peso no meu mundo. Por quê? A pergunta saiu mais desesperada do que eu pretendia. Por que é que se importa tanto? Não me conhece. Não me deve nada além de talvez um cartão de agradecimento pelo resgate. Ele ficou em silêncio por um momento, os seus olhos escuros e distantes. Há 3 anos, o meu irmão mais novo teve um acidente de carro em Lisboa. Uma estudante, apenas uma rapariga de 19 anos, parou e tirou-o dos destroços antes que pegasse fogo. Salvou-lhe a vida, ficou com ele até a ambulância chegar. Nunca pediu nada em troca. 6 meses depois, ela foi morta no fogo cruzado durante uma disputa territorial que não tinha nada a ver com ela. Lugar errado, hora errada. Ela morreu porque o nosso mundo se espalha para pessoas inocentes e nem sempre contemos o dano. Ele olhou-me nos olhos diretamente. Penso nela às vezes, em como não conseguimos protegê-la, embora ela tivesse salvado o meu irmão. Em como essa dívida não foi paga porque não soubemos que ela precisava de proteção até ser tarde demais. Não vou cometer esse erro 2 vezes. Tu salvaste a minha vida ontem, Ana. Isso cria uma obrigação que levo muito a sério, e desta vez tenho a oportunidade de a cumprir devidamente. A honestidade crua na sua voz tornou impossível duvidar da sua sinceridade. O que quer que João Santoro pudesse ser, criminoso, chefe de máfia, homem perigoso, ele falava a sério sobre proteção e obrigação. Ok, disse baixinho. Não entendo o seu mundo, e honestamente, aterroriza-me, mas acredito que pretende manter-me segura. Por isso, obrigada por isso. De nada. Agora descansa, toma um banho e vemo-nos ao jantar. Falaremos mais então. Depois que ele saiu, fiquei de pé no centro do lindo quarto e tentei processar tudo. Há 48 horas eu era uma instrutora de mergulho numa prolongada férias de trabalho. As minhas maiores preocupações envolviam a pressão dos tanques e as queimaduras solares dos turistas. Agora, eu estava na vila ancestral de um chefe da máfia sob custódia protetora porque fizera a coisa decente e tirara um homem a afogar-se do mar. Sentei-me na beira da enorme cama e finalmente permiti-me chorar. Não um choro dramático, apenas lágrimas silenciosas de estresse e medo, e uma estranheza avassaladora. Tudo parecia irreal, como se tivesse escorregado por uma fenda entre a vida normal e alguma trama de filme que seguia regras diferentes. Às vezes, quando não conseguia dormir no meio de tanto luxo e tanta tensão, pensava na minha avó, na forma como ela sempre dizia: desconfia de quem te promete o céu sem te pedir nada em troca. Ela referia-se aos vendedores de tapetes no mercado do St. John's, mas agora entendi de outra forma. A vila, as promessas de segurança, tudo parecia demasiado bom para ser verdade. Demasiado perfeito. E perfeito, eu tinha mal aprendido, não existe. Nunca. Pelo menos não no mundo real. O meu mundo. Finalmente recompus-me e tomei um duche que durou 30 minutos, debaixo de água quente o suficiente para a minha pele ficar rosa, lavando o estresse, o sal e a confusão. Os armários da casa de banho tinham sabonetes e loções caras, toalhas fofas que pareciam nuvens, pequenos luxos que provavelmente eram artigos do dia a dia ali, mas que pareciam absurdamente decadentes para alguém que vivia num 3º andar sem elevador, com água quente intermitente. Quando emergi, envolvida numa toalha, descobri que a minha mala tinha sido desfeita, as minhas roupas penduradas no roupeiro, os produtos de higiene pessoal arrumados na bancada da casa de banho, o computador portátil a carregar na secretária. Profissional, eficiente, ligeiramente assustador.
Vestia as roupas casuais mais bonitas que tinha embalado, uns jeans escuros, uma blusa simples, as sandálias de couro que tinha comprado num mercado em Sesimbra. Uma batida na porta fez-me saltar. Sim? Maria entrou trazendo um tabuleiro. Pão, queijo, azeitonas, fruta fatiada, um copo de vinho branco. Pousou na secretária e gesticulou para que eu comesse. Depois mimou que o jantar seria mais tarde. A sua gentileza apertou-me a garganta novamente. Obrigada, consegui. Muito gentil. Ela sorriu e deu-me um tapinha no ombro. Disse algo que não entendi, mas que parecia compreensivo, e deixou-me sozinha com comida suficiente para alimentar 3 pessoas. Petisquei o pão e o queijo sem muita fome, mas sabendo que devia comer. O vinho ajudou, fresco e frio, provavelmente das vinhas da propriedade. Pensei na minha irmã em Lisboa. Perguntei-me o que estaria a fazer agora, se teria tentado ligar para o meu número de Sesimbra e ficado preocupada por eu não atender. Precisava de a contactar em breve antes que ela começasse a preocupar-se e a ligar para embaixadas. As janelas mostravam o jardim à luz da noite, as sombras a alongarem-se pelos caminhos bem cuidados. Bonito e pacífico como um postal. Só os guardas que agora podia ver a patrulhar o perímetro denunciavam que aquilo era algo mais do que um luxuoso aluguer de férias. Às 19h30, outra batida. Uma jovem funcionária de uniforme sorriu timidamente e gesticulou que fora enviada para me mostrar o caminho para o jantar. Seguia pelos corredores da vila, desta vez reparando em mais detalhes. Câmaras de segurança discretamente montadas nos cantos, portas pesadas que provavelmente eram reforçadas com aço. A forma como certos quartos tinham melhores linhas de visão do que outros. A vila era bonita, mas também defensável. Arquitetura que servia uma dupla função. Chegamos a uma sala de jantar que parecia a saída de uma pintura renascentista. Uma longa mesa posta com cristal e prata, velas a cintilar em candeeiros de parede. Mais retratos de família a observarem de molduras douradas. João levantou-se quando entrei, acompanhado por Pedro e outros 2 homens que ainda não tinha conhecido, ambos mais jovens, ambos com a postura cuidada de pessoas treinadas para a violência. Ana, por favor, senta-te. João gesticulou para uma cadeira perto da sua, na cabeceira da mesa. Deixa-me apresentar-te. Conheces o Pedro, o meu segundo em comando e mais velho amigo. Este é o Lucas, que trata da nossa segurança. O primeiro jovem acenou com a cabeça. E este é o Antônio, o meu primo e conselheiro. O segundo ofereceu um sorriso mais caloroso. Prazer em conhecê-los a todos, disse eu de forma desajeitada. Lamento as circunstâncias. As circunstâncias não são culpa sua, disse Antônio. O seu inglês era bom. O seu sotaque menos pronunciado que o do João. Fez uma coisa corajosa, salvando o João. Agradecemos, mesmo que o que se seguiu tenha sido complicado. O jantar foi servido pela Maria e outra mulher. Prato após prato de comida incrível, marisco fresco, massa caseira, vegetais assados dos jardins da propriedade, vinho que fazia a garrafa comprada no supermercado que eu tinha partido ontem parecer líquido de limpeza. Os homens falavam de negócios em voz baixa, ocasionalmente traduzindo para meu benefício quando a conversa abordava tópicos sobre os quais eu devia saber. Gradualmente, juntei as peças da situação. João tinha estado a investigar irregularidades no negócio de transporte da família. Navios de carga legítimos que a sua família realmente possuía e operava. Alguém andava a desviar lucros, a falsificar livros, possivelmente a usar os navios para transportar contrabando sem autorização. A sua investigação estava perto de identificar o culpado quando ocorreu o acidente de navegação. 3 pessoas tinham acesso ao meu barco e sabiam que eu estaria a navegar sozinho ontem à tarde. Explicou João enquanto comíamos a sobremesa. O meu primo Roberto, que gere as nossas propriedades na marina. O meu tio Vitor, que tecnicamente possui o veleiro através de uma empresa de fachada, e o antigo parceiro do meu pai,
Francisco, que ainda tem chaves de propriedade da família, apesar da sua semi-reforma. Suspeitas de um deles? Suspeito de alguém a trabalhar com ou para um deles. A sabotagem real, cortar o cabo do leme, teria exigido conhecimento técnico e acesso. Mas a ordem para o fazer veio de alguém com autoridade suficiente para organizar um assassinato sem repercussões imediatas. O que acontece quando descobre quem foi? A mesa ficou em silêncio. Finalmente Pedro falou. Justiça segundo os nossos padrões, que é mais dura do que o sistema legal proporcionaria, mas também mais certa. Não pedi esclarecimentos. Não queria saber os detalhes da justiça da máfia. Quanto tempo achas que isto vai demorar? Perguntei em vez disso. João ponderou. 1 semana, possivelmente 2. Estamos a recolher provas, a vigiar os nossos suspeitos, à espera que cometam um erro. O fato de pensarem que estou morto realmente ajuda. Serão menos cuidadosos, mais propensos a revelar-se, enquanto tentam consolidar o poder na minha ausência. E depois reapareço, lido com o problema, e tu voltas para casa. Simples em teoria, complicado na execução. Os primeiros dias na Vila Santoro passaram num estranho turbilhão de domesticidade forçada e tensão subjacente. Acordava todas as manhãs com a luz do sol a atravessar as cortinas de gaze, o canto dos pássaros dos jardins e o som distante do pessoal a iniciar as suas rotinas. Maria trazia o pequeno almoço ao meu quarto, pães frescos, fruta, café forte, e ficava por perto até eu comer o suficiente para satisfazer a sua preocupação maternal. A comida era incrível, o cenário era bonito, e eu era absolutamente uma prisioneira, por mais luxuosas que fossem as acomodações. João deu-me livre acesso à vila e aos jardins, embora sempre com pelo menos um segurança a seguir os meus movimentos. Não de forma óbvia, mas aprendi a identificá-los. Lucas junto à fonte, quando eu percorria os caminhos do jardim. Antônio a ler no terraço quando explorava a biblioteca. Rostos desconhecidos a manter um perímetro discreto, mas constante. Proteção ou vigilância, dependendo da perspectiva. Passei horas na biblioteca da vila, uma sala de 2 andares forrada de livros em português, inglês, francês e línguas que eu não reconhecia. Alguém na família Santoro fora um colecionador sério, e a seleção eclética ia da filosofia antiga aos thrillers modernos. Perdi-me em romances, tentando escapar para problemas fictícios que pareciam abençoadamente mais simples do que a minha realidade atual. João juntava-se a mim para jantar todas as noites, por vezes sozinho, por vezes com Pedro ou Antônio. As conversas eram surpreendentemente normais. Discutíamos livros, discutíamos sobre as abordagens portuguesa versus americana ao café, trocávamos histórias sobre as nossas vidas antes daquele dia no Atlântico. Ele contou-me sobre crescer nesta vila, sobre a pressão de ser preparado para liderar uma organização criminosa que ele nunca tinha realmente decidido que queria gerir, sobre o seu ano a estudar filosofia em Oxford, onde fora João de Sintra em vez de João Santoro, futuro chefe. Eu contei-lhe sobre crescer no Porto, sobre largar um doutoramento em biologia marinha para me tornar instrutora de mergulho, sobre o alívio de escolher uma vida que eu realmente queria em vez de uma que todos esperavam, sobre a minha irmã, que era advogada corporativa e não conseguia entender por que eu tinha desperdiçado a minha carreira acadêmica por um trabalho que mal pagava as contas. Ela acha que estou a desperdiçar o meu potencial, disse eu enquanto bebíamos vinho uma noite. Mas cada vez que levo alguém a mergulhar pela primeira vez e o vejo descobrir o mundo subaquático, sinto que estou a fazer exatamente o que devo fazer. Isso é estúpido? É honesto, respondeu João. A maioria das pessoas nunca descobre o que deve fazer. Aqueles que descobrem e realmente o perseguem, apesar da pressão externa, isso exige coragem. Vindo de um homem que herdou um império,
É uma perspectiva interessante. Ele sorriu, algo que eu tinha notado que ele fazia mais frequentemente depois de várias taças de vinho. Nunca disse que era corajoso. Herdei uma organização, sim, mas ainda estou a tentar descobrir se isto é o que devo fazer ou apenas o que sou bom a fazer. Há uma diferença. À quarta noite, convidou-me para o seu escritório depois do jantar. A sala era um luxo clássico do velho mundo. Cadeiras de couro, uma secretária enorme, prateleiras de livros encadernados em couro e, crucialmente, uma configuração de computador que parecia pertencer a uma empresa de tecnologia em vez de uma vila renascentista. Prometi que poderias contactar a tua família, disse ele, gesticulando para essa secretária. A ligação à internet aqui é segura, encaminhada por várias VPNs, e o teu tráfego é encriptado. Podes enviar um e-mail à tua irmã, fazer uma videochamada se quiseres, o que te deixar confortável. Apenas não menciones onde estás especificamente e não lhe digas sobre mim ou a família, tanto para a segurança dela como para a tua. Sentei-me à secretária, com as mãos ligeiramente trêmulas. O que lhe digo? Que tiveste um problema pessoal, que estás a ficar com amigos em Portugal durante algumas semanas e que lhes vais explicar tudo quando voltares para casa. Mantém-no vago, mas tranquilizador. A tua irmã não precisa de detalhes que a possam colocar em perigo se alguém seguir as tuas comunicações. Abri o meu e-mail, vides as 7 mensagens cada vez mais preocupadas da minha irmã, variando de espero que te estejas a divertir. A Ana, estou prestes a ligar para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Por favor, responde. Digitei cuidadosamente. Olá, Sofia, lamento muito o silêncio de rádio. É uma longa história, mas estou segura e a ficar com uns amigos aqui enquanto resolvo umas coisas inesperadas. Está tudo bem, prometo. Ligo-te quando voltar para Portugal daqui a algumas semanas. Não te preocupes comigo. Adoro-te, A. Simples, vago, esperançosamente tranquilizador o suficiente para evitar o envolvimento da embaixada. Cliquei em enviar e imediatamente me senti melhor e pior, ligada à minha vida real, mas também lembrada do quão longe essa vida estava atualmente. Obrigada, disse eu a João, por me teres deixado fazer isso. Não sou o teu carcereiro, Ana. Sou o teu protetor. Há uma diferença, mesmo que nem sempre pareça uma. Naquela noite não consegui dormir. Deitei-me na cama enorme, a olhar para o teto, a pensar na natureza surreal da minha situação. Durante o dia, quando estava a ler na biblioteca, ou a caminhar pelos jardins, ou a ter conversas surpreendentemente normais com João, era fácil esquecer quase o porquê de eu estar ali. Mas sozinha no escuro, a realidade reafirmava-se. Eu estava a ser mantida contra a minha vontade por criminosos, porque acidentalmente testemunhara algo que me tornava um problema para outros criminosos. Por volta da meia-noite, desisti de dormir e vaguei até as janelas. Os jardins eram lindos à luz da lua, sombras e prata, e as formas escuras dos ciprestes. Uma figura moveu-se por um dos caminhos. João, percebi, a caminhar sozinho com as mãos nos bolsos, parecendo um homem que carregava o peso de vários mundos. Na manhã seguinte, Antônio encontrou-me na biblioteca. O João perguntou se te juntarias a ele no Jardim Leste. Ele está a tomar café lá, se estiveres interessada. Encontrei-o sentado a uma pequena mesa de ferro debaixo de uma pérgola carregada de glicínias. 2 chávenas de café esperavam, o vapor a subir no ar da manhã. Ele parecia cansado, olheiras sob os olhos, a sua postura normalmente cuidada ligeiramente curvada. Não conseguiu dormir? Perguntei, sentando-me em frente a ele. Um risco profissional. Quando estás a tentar identificar qual membro da família te quer morto, a insônia vem a reboque. Ele empurrou uma das chávenas de café para mim. Reduzimos os suspeitos. O meu primo Roberto estava em Lisboa no dia em que o barco foi sabotado.
Imagens de segurança do hotel, recibos de restaurantes, um álibi muito completo. O Francisco tem demência em estágio inicial. Segundo o seu médico, ele não poderia ter orquestrado algo tão complexo. Isso deixa o teu tio, isso deixa o Vitor, o irmão mais novo do meu pai, sempre ambicioso, sempre o segundo melhor. Tem motivo, controlar os negócios da família depois de eu ter partido. Tem meios, acesso ao barco, ligações a pessoas que poderiam fazer a sabotagem real. O que ainda não tenho é prova, apenas circunstâncias e suspeita. O que acontece quando tem prova? João ficou em silêncio por um longo momento, a observar a luz da manhã através da glicínia. Convoco um conselho de família, apresento as provas, deixo a família decidir o destino dele de acordo com as nossas tradições. Não será gentil, mas será justo pelos nossos padrões. Acha que ele vai confessar? Se for confrontado corretamente, sim. O Vitor tem orgulho. Quererá o crédito por quão perto esteve de ter sucesso, mesmo sabendo o preço dessa admissão. Bebi o meu café. Perfeito. Como sempre, trabalho da Maria. Posso perguntar-lhe algo pessoal? Penso que ganhou algumas perguntas pessoais. Quer esta vida? O poder, a violência, a vigilância constante por facas no escuro? Ou é apenas aquilo com que está preso? Ele considerou a pergunta seriamente. Ambos, nenhum. Fui criado para isto, preparado, educado, treinado para liderar desde que aprendi a andar. Mas a morte do meu irmão há 3 anos, aquele que mencionei que foi salvo por aquela estudante, mudou algo. Ele devia ser intocável. Devíamos ser capazes de proteger a família. Quando não conseguimos, quando ele morreu de ferimentos que levaram meses a matá-lo, comecei a questionar se este poder é real ou apenas uma ilusão que mantemos através da violência e do medo. Mas você ficou. Fiquei porque partir teria significado guerra civil. Disputas de sucessão em famílias como a minha não se resolvem pacificamente. Pessoas morrem. Não apenas os principais, mas funcionários, associados, transeuntes inocentes. Por isso fiquei e tentei tornar as coisas menos violentas onde pude, mais legítimas onde possível, mais humanas quando tive autoridade. Pequenas mudanças, melhorias incrementais. Não é redenção, mas é algo. A honestidade na sua voz fez-me vê-lo de forma diferente. Não apenas o chefe criminoso ou o homem perigoso que perturbou a minha vida, mas alguém genuinamente a lutar com a responsabilidade herdada e um genuíno conflito moral. Pelo que vale, disse eu, não me parece um monstro. Isso é provavelmente a coisa mais simpática que alguém me disse esta semana. Ele sorriu ligeiramente. Embora a semana tenha sido dura, por isso a fasquia é admitidamente baixa. Sentamo-nos num silêncio confortável, a beber café, a observar o jardim a despertar. Estava quase pacífico naquele momento, antes que Lucas viesse a correr pelo relvado com notícias que iriam mudar tudo. João, ele chamou de longe, sem se importar com o decoro. Encontramos algo. Precisa de ver isto agora. O tom da voz dele fez-me sentir um arrepio na espinha. João levantou-se imediatamente. Qualquer vestígio de filosofia contemplativa substituído por um foco frio. O que é? Imagens de segurança da marina da noite anterior ao seu acidente. Precisa de ver quem estava no seu barco. Seguimos Lucas de volta à vila. João a mover-se com uma urgência mal contida. No seu escritório, Pedro tinha ampliado imagens de segurança granuladas no grande monitor. A data e hora mostravam 2 noites atrás, por volta das 3 da manhã. Ali, Pedro apontou, havia da área de estacionamento. Uma figura aproximou-se do veleiro de João, a mover-se com a confiança de quem pertencia. Mesmo na filmagem de má qualidade, reconhecia o porte, a forma de andar. O rosto de João ficou absolutamente imóvel, mas via suas mãos apertarem-se em punhos.
Isso não é Vitor, disse ele baixinho. Não, confirmou Pedro. Esse é o teu primo Antônio. A sala pareceu congelar. João olhou para o ecrã, enquanto Antônio, o Antônio encantador e simpático, que me dera as boas-vindas à Vila Santoro e me chamara de corajosa, desapareceu abaixo do convés do veleiro, emergindo 20 minutos depois e a caminhar calmamente de volta para a área de estacionamento. Antônio, repetiu João, o nome mal audível. O filho da irmã do meu pai, aquele que eu treinei pessoalmente, aquele em quem confiei as decisões de segurança. Há mais, disse Lucas. Registros financeiros que acabamos de invadir das contas pessoais dele. Pagamentos grandes do Roberto nos últimos 6 meses. Eles têm trabalhado juntos. Roberto a fornecer dinheiro e álibis. Antônio a fazer o trabalho real. E Vitor, provavelmente inocente, achamos que estavam a tentar incriminá-lo com provas circunstanciais enquanto consolidavam o poder nos bastidores. João sentou-se pesadamente na sua cadeira de escritório, a olhar para a imagem pausada de Antônio no ecrã. A traição estava estampada no seu rosto, ainda não raiva, mas algo mais profundo e mais doloroso. Ele jantou conosco, disse João. Ele sorriu para Ana, chamou-a de corajosa por me ter salvo. Tudo isto enquanto sabia que me tinha tentado matar 2 dias antes. O que fazemos? Perguntou Pedro baixinho. João ficou em silêncio por 1 minuto completo. Quando falou, a sua voz era controlada, mas tinha um tom que me fez arrepiar. Deixamo-lo pensar que ainda suspeitamos do Vitor. Continuamos a investigação publicamente, e esta noite teremos uma conversa privada com o Antônio, onde ele explicará exatamente por que é que trair a família lhe pareceu uma boa ideia. Ele olhou para mim e vi algo nos seus olhos que não estava lá antes. Não violência, exatamente, mas a capacidade para ela. A lembrança de que, por baixo da filosofia e das conversas sobre café, João Santoro ainda era um homem que operava num mundo onde a traição significava a morte. Ana, devias ficar no teu quarto esta noite. O que acontece a seguir não é algo que precises de ver ou ouvir. Vais matá-lo? Isso depende do que ele disser e de como o conselho de família votar. Mas sim, provavelmente, traição familiar, tentativa de assassinato de um parente de sangue. Isso não é algo que perdoamos. Não podemos perdoar se queremos que a família sobreviva. Não é pessoal, é estrutural. A calma com que ele o disse aterrorizou-me mais do que a raiva. Este era João, como eu nunca o tinha visto. Não o homem pensativo que discutia filosofia, mas o chefe da máfia a tomar decisões sobre vida e morte com a mesma consideração que eu teria para escolher o jantar. Voltei para o meu quarto e fiquei lá o dia todo, recusando o almoço, ignorando as batidas preocupadas da Maria, apenas sentada à janela e a tentar não pensar no que estava a lhe acontecer noutro lugar da vila. A batida na minha porta aconteceu por volta das 9 da noite. Eu tinha estado sentada no escuro durante horas, a observar os jardins a esbater-se do crepúsculo para a noite completa, as luzes a acenderem-se nos caminhos em intervalos precisos. Tinha ouvido vozes alteradas mais cedo, gritos em português, algo que poderia ter sido um apelo, depois um silêncio sinistro. Agora, João estava à minha porta, ainda com as roupas daquela manhã, mas parecendo ter envelhecido anos num único dia. Havia sangue no seu punho. Apenas uma pequena mancha mal visível, a menos que se estivesse à procura dela. Ele está morto? Perguntei, surpreendida com a firmeza da minha voz. Não, mas estará depois do conselho de família amanhã. Ele confessou tudo. Como Roberto lhe prometera o controlo dos territórios do norte. Como planeavam aquilo há meses, à espera do momento certo. Tentou justificá-lo. Disse que eu estava a enfraquecer a família com as minhas reformas, que precisávamos de uma liderança mais forte. João encostou-se ao batente da porta, de repente parecendo exausto. Ele tem 28 anos. Eu ensinei-o a atirar, a negociar, a ler as pessoas.
E ele tentou assassinar-me porque achava que a minha versão de liderança não era violenta o suficiente. Eu não sabia o que dizer. Que conforto poderia oferecer para uma traição tão fundamental? O conselho de família reúne-se amanhã ao meio-dia, continuou João. 20 membros sêniores ouvirão as provas e votarão o destino dele de acordo com as nossas tradições. É uma formalidade. O voto será unânime pela execução. Mas seguimos o procedimento mesmo em assuntos como este, especialmente em assuntos como este. E depois vais para casa. A ameaça para ti morre com o Antônio e o Roberto. Detivemos o Roberto há 2 horas. Ele também enfrentará o conselho. Os meus inimigos serão tratados. Estarás segura e poderás regressar à tua vida no porto ou para onde quiseres ir. Ele disse aquilo como se fosse simples. Como se eu pudesse simplesmente afastar-me daquilo e retomar a existência normal, a ensinar os turistas a mergulhar e a comer comida barata e a fingir que nada daquilo tinha acontecido. Como é que se supõe que eu simplesmente esqueça isto? Perguntei. Como é que volto à minha vida normal, sabendo que pessoas foram mortas porque eu o tirei da água? João atravessou a sala e sentou-se na cadeira perto da minha janela. Longe o suficiente para não me oprimir, mas perto o suficiente para que eu pudesse ver o genuíno arrependimento nos seus olhos. Não te esqueces, mas compartimentas. Aceitas que o mundo contém violência e traição ao lado de beleza e bondade, e escolhes quais partes deixas que te definam. Antônio e Roberto escolheram a violência. Tomaram decisões que levaram a consequências. Tu escolheste a bondade. Salvaste um estranho a afogar-se. São escolhas diferentes com pesos morais diferentes. Isso é uma filosofia conveniente para alguém prestes a ordenar execuções. É, reconheceu ele. Mas também é verdade. Ana, não estou a pedir-te para perdoares o que faço ou como o meu mundo opera. Estou a pedir-te para entenderes que não és responsável pelas consequências das escolhas de outras pessoas. Tu salvaste uma vida. Tudo o que se seguiu veio de decisões que outras pessoas tomaram. Não tu. Eu queria acreditar nele. Queria aceitar aquela simples divisão de responsabilidade. Mas sentada naquele quarto bonito, numa vila onde amanhã homens seriam sentenciados à morte, as distinções pareciam mais escorregadias do que ele as fazia parecer. O que acontece às famílias deles? Perguntei. O Roberto tem mulher e 2 filhas. Serão cuidadas, providenciadas financeiramente, protegidas de retaliações. Antônio era solteiro. A sua mãe sofrerá, mas será cuidada. Não punimos famílias por traição individual, a menos que fossem cúmplices. Pelo menos havia isso, algum limite para a violência, alguma linha que não atravessariam. Devo deixá-la descansar, disse João levantando-se. Amanhã será um dia longo. O conselho reúne-se ao meio-dia, mas gostaria que permanecesse nesta ala da vila até terminar. Para o seu bem, mais do que qualquer outra coisa. Não quero ver de qualquer forma. Bom, depois de terminar, organizaremos a sua viagem para casa. Voos de primeira classe, compensação pela perturbação da sua vida e a minha garantia pessoal de que nunca mais será incomodada por nada disto. Poderá deixar isto para trás. Ele moveu-se em direção à porta, depois fez uma pausa. Ana, pelo que vale nestes últimos dias a conversar contigo, ter alguém com quem ter conversas normais, que não esteja a calcular ângulos ou jogos de poder, foi um lembrete do que a vida poderia ser. Por isso, obrigada por isso, mesmo que as circunstâncias fossem terríveis. Depois que ele saiu, finalmente chorei a sério. Não as lágrimas silenciosas do primeiro dia, mas um choro descontrolado para as almofadas caras. Lamentei a inocência que tinha perdido sem realmente perceber que ainda a tinha. Sabia intelectualmente que o mundo continha violência e crime organizado e pessoas que matavam sem hesitação. Mas saber abstratamente e saber pessoalmente, entender que o homem gentil que discutia filosofia enquanto bebia vinho,
Amanhã passaria um julgamento que significava morte. Essas eram formas de conhecimento inteiramente diferentes. Devo ter adormecido eventualmente, porque acordei com a luz da manhã e a batida gentil da Maria. Ela trouxe o pequeno almoço, mas também algo mais. Um vestido preto simples, colocado numa cadeira com uma nota na caligrafia de João. Caso queira assistir da galeria, a sua escolha. Jó. O vestido era apropriado para um funeral ou uma execução. Eu devia ter ficado no meu quarto. Devia ter me escondido da realidade do que estava prestes a acontecer. Mas uma parte mórbida de mim precisava de entender completamente no que me tinha metido. Precisava de ver a verdade plena do mundo de João Santoro, em vez da versão curada que ele me tinha mostrado durante o café. Então, vesti o vestido preto que me assentou perfeitamente. Maria deve ter adivinhado o meu tamanho. E às 11h30, saí do meu quarto e segui o som das vozes para uma parte da vila que eu nunca tinha explorado antes. Uma galeria dava para o que devia ser uma câmara formal do conselho. Uma sala grande com uma longa mesa, retratos de antepassados a observar das paredes, 20 cadeiras ocupadas por homens e mulheres de rosto sério, com idades entre os 30 e os 70. Antônio e Roberto ajoelhavam-se no centro da sala, com as mãos atadas, guardados por Lucas e outros dois que eu não reconheci. Antônio parecia desafiador mesmo agora, o queixo erguido, recusando-se a mostrar medo. Roberto chorava abertamente, aparentemente com menos orgulho sobre a sua morte iminente. João entrou por último, vestido com um fato escuro, a mover-se com dignidade formal para a cabeceira da mesa. Quando ele falou, a sua voz chegou claramente à minha posição escondida na galeria. Este conselho é convocado para julgar a traição dentro da nossa família. As acusações são tentativa de assassinato de um chefe de família e conspiração para usurpar o poder através da violência. As provas foram revistas por cada um de vocês. Há alguma questão antes de ouvirmos os acusados? Silêncio. Nenhuma pergunta. As provas deviam ser esmagadoras. Antônio Santoro, Roberto Santoro, tem o direito de falar antes de ser proferido o julgamento. Expliquem-se se desejarem. Antônio falou primeiro, a voz firme. Não peço desculpa por reconhecer que está a enfraquecer esta família. As suas reformas, as suas tentativas de legitimar, a sua recusa em usar o medo que nos mantém poderosos. Tudo isso está a tornar-nos vulneráveis a outras famílias, outras organizações. Tentei resolver um problema que criou através da sua fraqueza. Ao assassiná-lo, ao substituir uma liderança falha. É o que sempre foi feito quando um chefe não consegue proteger os interesses da família. A expressão de João não mudou, mas vi as suas mãos apertarem-se na borda da mesa. Roberto, à sua defesa. Fui ganancioso, disse Roberto através das lágrimas. Antônio prometeu-me territórios, dinheiro, poder. Não pensei em lealdade ou família ou em nada, exceto no que podia ganhar. Lamento, João. Sinto muito. Pelo menos ele teve a decência de admitir os seus motivos, pensei amargamente. A família votará agora, disse João. Todos a favor da sentença tradicional para a traição familiar. Morte por escolha do método da parte lesada. Indiquem agora. 20 mãos levantaram-se unânime, como João previra. A sentença é a morte, a ser executada antes do pôr do sol de hoje. Antônio Santoro, como principal conspirador, a sua execução será tratada pessoalmente por mim. Roberto Santoro, Pedro executará a sua sentença. Que Deus tenha misericórdia das vossas almas, porque esta família não pode. Foi tão formal, tão ritual, como se estivessem a seguir um script escrito séculos atrás. Antônio permaneceu desafiador mesmo enquanto os guardas o levantavam. Roberto desabou completamente, sendo arrastado da sala, ainda a soluçar. Saí antes que pudesse ver mais,
Corri de volta para o meu quarto e tranquei a porta, respirando com dificuldade, a tentar não vomitar. Eu queria entender o mundo de João e agora entendia. Entendia que por baixo da filosofia e da bondade havia uma capacidade de julgamento frio. Entendia que o seu mundo tinha regras que incluíam a execução por traição. Entendia que nunca poderia realmente reconciliar o homem que discutia propósito com vinho com um homem que acabara de condenar o seu primo à morte. Horas passaram. Não ouvi nada do meu quarto. Nenhum som que sugerisse que a violência estava a ser levada a cabo em algum lugar da vila. Talvez o tivessem feito longe da casa principal. Talvez fosse silencioso e rápido. Não queria saber os detalhes. Por volta das 5 da tarde, uma batida. João entrou sem esperar pela minha resposta. Ainda com o fato escuro, mas tinha mudado a camisa. Sem sangue desta vez. Pelo menos não que eu pudesse ver. Está feito, disse ele simplesmente. Ambas as sentenças cumpridas. A família está satisfeita por ter sido feita justiça e estás livre para ir quando quiseres. Os teus voos estão marcados para amanhã de manhã. Lisboa para Londres, de Londres para o Porto. Bilhete de volta de primeira classe sem data marcada, caso queiras voltar a Portugal de férias. Embora eu perceba se nunca mais quiseres ver esta ilha. Não consegui olhá-lo. Mataste-os. Matei. Antônio pela minha mão, como é tradicional para o chefe lesado. Rápido, profissional. Ele sentiu o mínimo de dor. Não sou cruel mesmo ao cumprir sentenças. Diz isso como se importasse. Como se houvesse uma diferença significativa entre assassinato cruel e assassinato profissional. Para a pessoa executada, provavelmente não. Para as suas famílias, sim, podem ter algum conforto em saber que os seus entes queridos não sofreram desnecessariamente. É uma pequena misericórdia, mas no meu mundo, aproveitamos essas onde as podemos encontrar. Finalmente olhei para ele. A sua expressão era neutra, controlada, mas eu podia ver o custo nos seus olhos. O que quer que ele fosse não era alguém que achava matar fácil ou agradável. Isso era alguma coisa, suponho. Vou aceitar esses voos, disse eu. Quero ir para casa. Claro, Maria irá garantir que tens tudo o que precisas para a viagem. E Ana, ele fez uma pausa, parecendo lutar com as palavras. Gostaria que nos tivéssemos conhecido em circunstâncias diferentes. Noutra vida, onde eu fosse apenas João e tu fosses apenas Ana, poderíamos ter sido amigos, talvez mais do que amigos. Mas nesta vida, com quem ambos somos e o que ambos vimos, acho que o melhor que posso fazer por ti é deixar-te ir e garantir que nunca mais serás tocada por este mundo. Estarei segura? Realmente segura? Tens a minha palavra. As pessoas que sabiam sobre ti estão mortas. A minha família sabe que estás sob proteção permanente. Quem te tocar, responde a mim. O teu nome estará numa lista que todas as organizações em Portugal e na maioria do sul de Espanha respeitam. Estás mais segura agora do que estavas antes de me tirares daquela água. Foi um conforto frio, mas era alguma coisa. Obrigada por manteres a tua promessa de proteção. O que quer que mais tenha acontecido, fizeste o que disseste que farias. É o mínimo que te devia. A dívida por me teres salvado a vida nunca poderá ser totalmente paga, mas fiz o que pude. Ele deixou-me sozinha depois disso. Passei a minha última noite na Vila Santoro, a fazer as minhas malas, a comer o jantar de despedida que Maria preparou com lágrimas nos olhos, aceitando o envelope de dinheiro que João deixou no meu quarto. Mais dinheiro do que eu faria em 6 meses de instrução de mergulho. Compensação pela vida que ele perturbou. O voo para casa foi surreal. Primeira classe pela primeira vez na minha vida, tratada como realeza por assistentes de bordo, que não faziam ideia porque eu parecia em choque e mal toquei na refeição, cara. Passei a maior parte da viagem a olhar pela janela, a observar a Europa a desaparecer por trás das nuvens.
a tentar descobrir como regressar à vida normal depois de tudo o que vira. A minha irmã Sofia encontrou-me no aeroporto de Lisboa, parecendo simultaneamente aliviada e furiosa. 2 semanas de e-mails crípticos, Ana. Estava prestes a voar para Portugal e a bater a todas as portas. Lamento, disse eu, e lamentei mesmo. Aconteceu algo complicado, mas estou bem. Prometo que estou bem. Ela estudou-me com olhos aguçados de advogada que não perdiam nada. Pareces ter visto algumas coisas. Vi, vou contar-te sobre isso eventualmente, só não ainda. Sofia sabia que era melhor não insistir. Levou-me para casa, para o meu minúsculo apartamento no Porto. Ficou tempo suficiente para se certificar de que eu estava instalada. Depois arrancou-me a promessa de que ligaria se precisasse de alguma coisa. Depois que ela saiu, fiquei de pé na minha sala, pequena, descuidada, dolorosamente familiar, e tentei sentir que tinha realmente chegado a casa. As semanas seguintes foram estranhas. Voltei à minha vida normal, a ensinar mergulho em pedreiras locais, a fazer turnos de instrutora na piscina da faculdade, a comer comida tailandesa barata e a ver Netflix. À superfície, tudo estava igual. Mas eu tinha mudado de maneiras que não conseguia articular. Dava por mim constantemente ciente dos meus arredores agora, a reparar nas saídas e nas linhas de visão, a catalogar rostos que apareciam com demasiada frequência para serem coincidência. Antes eu teria chamado isso de paranoia, mas depois de Portugal, reconheci-o como a consciência de alguém que tinha visto como o normal podia rapidamente tornar-se perigoso. Tinha pesadelos às vezes, não sobre violência que vira, mas sobre violência implícita. Sonhos onde eu estava em galerias a assistir a julgamentos, onde eu tirava homens a afogar-se da água que se viravam para me olhar com olhos mortos, onde eu corria por vilas portuguesas à procura de saídas que não existiam. 6 semanas depois de voltar para casa, chegou uma carta. Papel caro, carimbo português, caligrafia familiar. Ana, espero que esta carta te encontre bem, a reajustar-te à tua vida. Queria que soubesses que a situação aqui estabilizou completamente. A família está unida, os territórios seguros, e não houve mais desafios à minha liderança. Tiveste razão em ficar perturbada com o que testemunhaste. Eu também estou perturbado. Mesmo que entenda a necessidade dentro do mundo que habito, penso em ti às vezes. Pergunto-me se estás a ensinar mergulho. Se conseguiste deixar Portugal para trás, espero que sim. Mereces uma vida intocada pelas complicações da minha. Mas se alguma vez precisares de alguma coisa, e quero dizer qualquer coisa, a promessa de proteção permanece. Família pelas regras antigas, o que significa algo permanente no meu mundo. Fica bem. Vive a vida que escolheste. Ju. Li-a 3 vezes, depois guardei-a numa gaveta. Uma parte de mim queria deitá-la fora, cortar toda a ligação com aquele capítulo da minha vida. Mas outra parte, a parte que se lembrava das conversas sobre café e dos momentos genuínos entre a violência, não conseguia fazê-lo. 3 meses depois, estava a dar uma aula de mergulho avançado quando o meu telemóvel vibrou com um número desconhecido. Normalmente eu ignorava-os, mas algo me fez verificar. Aqui é a Ana Mitchell. Não reconheci a voz. Feminina, profissional, ligeiro sotaque português. Estou a ligar em nome de João Santoro. Não há emergência, mas ele pediu-me para fazer um convite. Ele comprou uma propriedade em Sintra, uma escola de mergulho e residência combinadas. Ele gostaria de lhe oferecer uma posição como instrutora-chefe e coproprietária. Autonomia total sobre as operações, salário generoso, alojamento incluído. Ele queria enfatizar que esta é uma oportunidade de negócio legítima, sem ligação a atividades familiares, e que não há pressão para aceitar. Simplesmente pensou que talvez quisesse a opção de regressar a Portugal em melhores circunstâncias.
Fiquei ali de fato de mergulho, o cheiro a cloro pesado no ar, os alunos à espera na piscina, e tentei processar o que estava a ouvir. Por que é que ele faria isso? Ele disse que você lhe ensinou que escolher a vida que realmente se quer exige coragem, e ele queria tornar possível que você continuasse a escolhê-la num lugar que a pudesse fazer feliz. As palavras dele, não as minhas. Eu devia ter dito não imediatamente. Devia ter reconhecido aquilo como a manutenção de uma ligação a um mundo de que mal tinha escapado. Mas em vez disso, ouvi-me dizer: posso pensar sobre isso? Claro. Enviarei os detalhes para este número. Leve o tempo que precisar. Os detalhes chegaram 1 hora depois. Fotografias de uma linda propriedade na costa de Sintra, uma escola de mergulho com equipamento moderno, um apartamento de 2 quartos com um terraço com vista para o mar. Projeções financeiras que mostravam que o negócio já era lucrativo. Documentos legais que provavam que eu teria propriedade e controlo reais, não apenas um título nominal. Era tudo o que eu sempre quisera profissionalmente, oferecido por alguém cujo mundo eu tinha jurado deixar para trás. Passei uma semana a agonizar sobre a decisão. Liguei para Sofia, que achou que eu era louca por sequer considerar. Liguei para o meu antigo orientador de doutoramento, que achou que eu era louca por não saltar sobre a oportunidade. Fiquei noites sem dormir, pesando os riscos contra o apelo de regressar a um lugar que eu realmente amara antes que tudo se tornasse complicado. No fim, foi a memória das palavras de João que decidiu. Tu escolheste a bondade. Salvaste um estranho a afogar-se. Não deixes as escolhas de outras pessoas definirem a tua vida. Liguei para o número. Aceito, mas tenho condições. Nome-as. Independência operacional completa, nenhuma atividade familiar conduzida na propriedade ou envolvendo o meu pessoal. E se algo perigoso começar a acontecer perto de mim, vou-me embora sem perguntas. Tudo aceitável. Quando pode começar? Dê-me um mês para resolver as coisas aqui. 4 semanas depois, aterrei em Lisboa com 2 malas e uma mistura de terror e excitação. Um motorista encontrou-me no aeroporto. Profissional, cortês, sem armas visíveis, e levou-me pela costa até Sintra. A escola de mergulho era ainda melhor do que as fotografias. Equipamento moderno, instalações confortáveis para os alunos, um pequeno barco para excursões oceânicas. O apartamento por cima tinha sido mobilado de forma simples, mas bonita. O terraço oferecia vistas que faziam o meu apartamento do porto parecer uma cela de prisão. João não estava lá quando cheguei. Em vez disso, encontrei uma nota na bancada da cozinha. Bem-vinda à casa. O negócio é seu para gerir como bem entender. Arrumei para que Maria venha cá semanalmente. Ela está entusiasmada por a alimentar novamente como deve ser. Passarei cá daqui a alguns dias, quando estiver instalada, se estiver tudo bem. Sem pressão, sem obrigações, além de construir algo de bom aqui. Jó. Aquela primeira semana foi um turbilhão de orientação, de conhecer o pessoal existente, 3 instrutores locais que pareciam profissionais e não tinham ligações aparentes à máfia, de organizar o equipamento, de planear o horário para a época turística. Sentia-se real de uma forma que o meu trabalho no porto nunca tinha tido, como se estivesse a construir algo duradouro em vez de apenas pagar contas. João apareceu no 8º dia, a conduzir ele próprio num carro modesto, vestido casualmente o suficiente para que os turistas provavelmente o confundissem com um empresário local. Tomamos café no meu terraço, uma conversa cuidadosamente neutra sobre o negócio e a propriedade, e se eu tinha tudo o que precisava. Por que é que realmente fizeste isto? Perguntei finalmente. A razão honesta. Ele ficou em silêncio por um momento, a observar o Atlântico. Porque me lembraste que há formas de viver que não envolvem cálculo e violência constantes. Porque eu queria criar algo de bom em vez de apenas gerir as várias nuances do mal na minha vida normal. E porque te devia uma dívida, e isto parecia uma forma melhor de a pagar,
do que apenas dinheiro e promessas. Isto é mais do que pagar uma dívida. Isto é um presente. Chama-lhe o que quiseres. Apenas constrói algo bom aqui. Ensina as pessoas a mergulhar. Mostra-lhes as partes bonitas de Portugal. Cria a vida que realmente queres. Isso é pagamento suficiente. Ele terminou o café e levantou-se para sair. Não vou intrometer-me na tua vida aqui, Ana. Mas se precisares de alguma coisa, sabes como me contactar. E se alguma vez quiseres jantar, apenas como amigos, nada complicado, gostaria. Talvez, disse eu, deixa-me instalar-me primeiro, perceber como funciona esta nova vida. Justo. Ele estava a meio caminho do carro quando o chamei. João, obrigada. A sério? Ele sorriu, o sorriso genuíno que eu ocasionalmente tinha visto na vila, não a expressão pública controlada. De nada. E Ana, é bom ter-te de volta ao Portugal. Nos meses seguintes, a escola de mergulho prosperou. Espalhou-se a notícia sobre a instrutora portuguesa com a bela instalação e operação profissional. Ensinei turistas e locais, levei grupos a explorar grutas subaquáticas e naufrágios. Apaixonei-me pelo trabalho novamente, sem a pressão de mal conseguir sobreviver financeiramente. João e eu desenvolvemos uma amizade cuidadosa. Ele passava de poucas em poucas semanas, sempre ligando primeiro, sempre respeitando os limites. Tomávamos café ou jantávamos, falávamos sobre livros e filosofia, e a natureza complicada de escolher como viver. Ele nunca trouxe negócios para a propriedade, nunca me envolveu em nada ligado à família. A escola de mergulho permaneceu completamente separada daquele mundo, exatamente como eu tinha exigido. E lentamente, muito lentamente, comecei a confiar que era possível existir na órbita de João Santoro sem ser destruída por ela. Não era um romance. Ambos tínhamos demasiada história e demasiadas complicações para essa narrativa simples. Mas era algo real, uma amizade construída no respeito mútuo e na compreensão partilhada do que significava tentar construir coisas boas num mundo que muitas vezes recompensava o oposto. Uma noite, cerca de 6 meses depois de ter regressado, estávamos sentados no meu terraço a ver o pôr do sol, quando João disse baixinho: tenho pensado na planificação da sucessão. Não porque esteja preocupado com outra situação como a do Antônio, mas porque percebi que não quero fazer isto para sempre. O negócio da família, tudo isso. O que farias em vez disso? Ainda não sei. Algo legítimo, algo que ajude mais do que prejudique. Talvez algo com barcos, já que foi isso que quase me matou e que me trouxe até ti. Ele sorriu ligeiramente. O universo tem um sentido de ironia. Poderia sempre aprender a mergulhar, sugeri. Sou uma excelente instrutora. Isso é uma oferta? Talvez, se prometeres não deixar ninguém sabotar o meu equipamento. Ele riu. Um riso genuíno e surpreendido que lhe transformou o rosto. Prometo. Sem sabotagem, sem complicações, apenas um aluno a aprender com uma boa professora. E de alguma forma, impossivelmente foi o que aconteceu. João aprendeu a mergulhar nos meses seguintes, aparecendo para as aulas como qualquer outro aluno, seguindo as minhas instruções, descobrindo o mundo subaquático com a mesma maravilha que eu tinha visto em incontáveis clientes antes dele. Era normal, da melhor forma possível, um pedaço de vida comum que construímos juntos, apesar de tudo o resto. 2 anos depois de o ter tirado do Atlântico, João afastou-se oficialmente da liderança da família, instalando um conselho de administradores para gerir as coisas coletivamente. Ele não abandonou completamente a família. Isso não era possível, mas criou distância suficiente para construir um tipo diferente de vida. Comprou uma casa em Sintra, não muito longe da escola de mergulho, iniciou um negócio marítimo legítimo, aprendeu a viver com um pouco menos de poder e significativamente mais paz. Aproximamo-nos navegando cuidadosamente no espaço entre a amizade e algo mais profundo,
ambos conscientes do quão improvável e impossível aquela situação pareceria a observadores externos. Alguma vez te arrependes? Perguntei-lhe uma noite, ambos sentados no seu terraço, com copos de vinho na mão, o mar escuro e calmo abaixo. Arrepender-me de quê, especificamente? A minha lista de potenciais arrependimentos é extensa. Afastar-me da família, escolher uma vida mais tranquila, tudo isso. Ele considerou a pergunta seriamente, como sempre fazia. Não. Ou melhor, arrependo-me dos anos em que não o fiz mais cedo. Arrependo-me de ter sido preciso que alguém tentasse matar-me para me fazer examinar se eu queria a vida que estava a viver. Mas a escolha real, nenhum arrependimento. Esta vida, esta versão onde eu dirijo uma empresa de navegação e tenho aulas de mergulho e janto com uma mulher que tolera a minha história complicada. Esta é melhor, mais tranquila, menos poderosa, infinitamente melhor. Mesmo sabendo que podias ter tido mais poder, mais controlo. O poder é sobrevalorizado quando passas todo o teu tempo a vigiar a traição. O controlo é uma ilusão quando estás constantemente a uma conspiração de distância de um assassinato. Isto, ele gesticulou para a noite pacífica, o momento comum. Isto é real de uma forma que a outra vida nunca foi. Pensei na minha própria jornada, no doutoramento que eu tinha abandonado, no caminho convencional que tinha rejeitado, na rota estranha que me levou do Porto a Portugal via o quase afogamento de um chefe de máfia. Nada daquilo fazia sentido no papel, mas de alguma forma tinha me levado exatamente para onde eu precisava de estar. Somos os dois bastante estranhos, disse eu. Sabes disso, não sabes? Toda esta situação é insana pelos padrões normais. Totalmente insana, concordou João alegremente. Mas já estabelecemos que o normal é sobrevalorizado. Acho que nos é permitido construir algo de bom a partir de circunstâncias estranhas. E assim o fizemos. Não um final de conto de fadas. Aqueles não existem na vida real, mas algo honesto, duramente conquistado e surpreendentemente funcional. Eu dirigia com a minha escola de mergulho. João construía o seu negócio legítimo, navegávamos pelas complicações do seu passado e pelo meu cansaço e pelo fato de que todos à nossa volta provavelmente pensavam que éramos ambos loucos. Mas em noites quentes portuguesas, sentados em terraços com vista para o Atlântico, a ensinar os turistas a apreciar o mundo subaquático, a jantar com alguém que entendia tanto escolher o seu próprio caminho, como viver com uma história complicada. Sentia-se exatamente como a vida que eu queria, apenas alcançada pela rota mais estranha possível. Sabes qual é a parte verdadeiramente insana? Disse eu a João uma noite. Qual é essa? Far-lo-ia de novo. Se visse alguém a afogar-se, ainda saltaria e o tiraria, mesmo sabendo tudo o que se seguiu. O perigo, as complicações, tudo. Ele sorriu e ergueu o copo de vinho. As pessoas perigosamente decentes que fazem escolhas inconvenientes, a encontrarmos o nosso caminho para vidas estranhas, mas boas, contrapus. Batem-nos os copos e vimos o pôr do sol pintar o Atlântico de dourado e carmesim. Duas pessoas improváveis que construíram algo real a partir de um momento de bondade e todas as suas consequências caóticas. E hoje, ainda não sei bem. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Noutras, penso que cometi um erro enorme ao voltar, ao ficar. Provavelmente ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é preto no branco, nada é perfeito. Mas é a minha vida, construída tijolo a tijolo, a partir de um momento de pura decência num mar agitado.